Amém, meus irmãos? Leamos a palavra do Senhor, meditamos nas Sagradas Escrituras, no texto de Mateus 24. Nós começamos, há 2 domingos atrás, a falar um pouquinho do texto de Mateus 24. Falamos da primeira parte, falamos um pouquinho da primeira parte de Mateus 24, onde Jesus fala da grande tribulação, fala das dores de parto, né? Como é que se daria o processo final da humanidade na Terra. Esse sermão profético, então, ele tem algumas partes, né? Pelo menos aí 4 ou 5 partes que falam sobre os eventos finais. A primeira parte nós falamos sobre o princípio das dores. Quando se pensa que é o fim, na verdade é o princípio das dores. Não é o fim, foi isso que Jesus disse, né, nessa primeira parte do sermão. Porque antes do fim, o evangelho do reino precisa ser pregado por todo o mundo, né? Ou deve ser testemunhado no mundo todo, e aí sim virá o fim. E neste texto de hoje, então, vai continuar falando aos seus discípulos sobre a grande tribulação. Então, te convido a ler o texto, Mateus 24, versículos 15 ao 28. Diz assim as Sagradas Escrituras: Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Bom, de certo você já assistiu ou já ouviu falar, né, ou alguém comentou com você sobre aquela série de filmes clássicas, antigas, né, Deixados para Trás. E o curioso nessa série que impactou o cenário evangélico no Brasil, né, foi recorde de vendas aí nas suas fitas cassetes ainda na época, né, não era nem DVD, né, ela levou para todos os cristãos a ideia de que a igreja ela seria arrebatada antes da tribulação e da grande tribulação. Então, no filme, né, Jesus está se aproximando, acontece o arrebatamento, as pessoas somem e ficam somente aqueles que não foram arrebatados, aqueles que ou estavam em pecado, né, ou não eleitos. Ficavam e lá se desenvolvia a história, né, da série ou do filme, né, de que eles agora tinham que se esconder da nova ordem mundial, tinham que fugir porque eles ficaram por algum motivo, né, e o motivo era o seu não relacionamento com Deus ou a dúvida sobre a fé. Mas o fato é que a igreja ficou, uma parte da igreja, ou aliás, a igreja foi arrebatada e só ficaram aqueles que não estavam firmes no Senhor, não estavam dentro da igreja, né? Mas, olhando para isso, precisamos perguntar algumas coisas. É mesmo assim? Né? Porque com essa série se criou praticamente quase que uma unanimidade que seria assim. E a pergunta é assim mesmo? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação ou antes da tribulação? Então a igreja não passa por esse período?
né? A igreja não passará pelo período de tribulação e grande tribulação? Né? E a terceira pergunta é, a Bíblia diz isso mesmo? Então, é mesmo assim, como o filme diz? Segundo, a igreja não passa por esse período? E terceiro, a Bíblia diz sobre isso? Olhando para este texto, nós podemos responder essas três perguntinhas, né? Então, para entendermos isso, né, e respondermos as perguntas, nós precisamos fazer uma observação preliminar aqui do que Jesus está falando. Os textos não são desconexos. Essa segunda perícope, ela está ligada com a primeira e a segunda perícope, porque Jesus vem anunciando o quê? O fim dos tempos, os dias finais, né? Os dias derradeiros da igreja na face da terra e o fim deste mundo como nós conhecemos hoje e o nascimento ou a vinda de um mundo melhor, novos céus e nova terra. E dentro dessa escala, né, dentro deste trilho, né, nós temos o princípio das dores e nós temos aqui a grande tribulação. Então, para nós entendermos aqui o que diz os versículos 15 a 28, que Jesus descreve, né, como dores de parto e também a grande tribulação, nós precisamos fazer então uma construção histórica para poder entender. Precisamos voltar na história para poder entender aqui o que Jesus está falando nesses versículos que nós lemos aqui, do 15 ao 28. Né? Jesus diz que a destruição de Jerusalém seria eminente, aconteceria, não ficaria pedra sobre pedra daquele grande edifício que os discípulos mostravam para Jesus, que se alegravam em ver aquela construção, motivo de orgulho, de ostentação para o povo judeu. Jesus diz, não ficará aqui pedra sobre pedra. E essa destruição aconteceu de fato no ano 70 depois de Cristo, né? E foi terrível, foi algo que marcou a história do povo judeu, a destruição, né, do templo, a destruição de Jerusalém. Foi terrível, né? Foi massacrante, foi humilhante para o povo judeu, que acabou sendo espalhado pela terra, né? Os telhados daquele tempo, que Jesus diz aqui, não fuja para o telhado, ou fuja para o telhado, né? Os telhados daquele tempo tinham superfície plana. Aqueles que estivessem escapando rapidamente daquela matança, daquele momento fervoroso, deveriam então correr para os telhados e assim fugir rapidamente, sem parar para buscar nada dentro de casa. É isso que ele diz no 17. Os que estivessem no campo não deveriam perder tempo ou gastar o tempo para voltar para os seus lares. A fuga era muito mais difícil no tempo do frio, no inverno. E eram proibidos aos judeus, devido às leis, né, mosaicas, caminhadas longas. Por isso Jesus disse, se você estiver no campo, não volte. Siga o curso, vá embora. Né? Porque é difícil caminhar no inverno, né, até pela questão climática de Israel, e devido à lei mosaica, que era proibido as longas caminhadas. Então, esses detalhes, né, esse detalhe mostra que a lei judaica, escrita, ainda vigorava no tempo de Jesus. Né? Tira-se da ideia de alguns que, na época de Jesus não cumpria a lei, não vivia a lei. Sim, Jesus vive a lei, Jesus está cumprindo a lei mosaica, tanto é que ele aconselha, olha, se está no campo, fuja, não volte, porque Jesus está sabendo que as caminhadas longas são muito difíceis. E que seria muito difícil aquele período de tribulação, de grande tribulação para o povo judeu, principalmente para as mulheres que amamentavam e as grávidas. Temos relatos históricos de como foi essa matança para as grávidas e as mulheres que amamentam. Foram mortes sangrentas, mortes terríveis, né? Se você quiser saber um pouco mais disso, te aconselho a ler uma obra muito importante que narra um pouquinho disso, a história dos hebreus de Flávio Joséfo. Ele mostra com detalhes, que não dá para ser dito aqui, como foi essa matança, né, do ano 70 depois de Cristo, como que se deu detalhe por detalhe e de como sofreu o povo judeu, principalmente estes a qual Jesus cita detalhadamente no texto.
na verdade, aqui Jesus, ele viu a destruição de Jerusalém como a obra suprema do abominável da desolação com a qual ele começa falando, né? Jesus aqui está se remetendo, né? Ou está usando variantes dessa expressão que foram usadas pelo menos 4 vezes pelo profeta Daniel. Você pode encontrar essas variantes ou essas mesmas expressões no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 11 e capítulo 12. Né? Nestes textos, o profeta Daniel, ele se refere a diversas destruições promovidas inclusive, né, por Antíoco Epifânio. Este Antíoco Epifânio, ele viveu em ano 168 a.C. Na teologia chamamos isso de uma de anticristo, né? São vários anticristos que vão surgindo ao longo da história, e não o anticristo final. E Antíoco Epifânio é um desses anticristos que surgem ao longo da história. Então, Antíoco Epifânio, quando ele age, né? Quando levanta no templo judeu, no templo do Senhor, um altar ao Deus chamado Zeus, bem conhecido, né? E ali ele sacrifica um porco. Então ele viola o templo do Senhor, ele macula o templo do Senhor, primeiro trazendo o porco, que é um animal que não era usado pelo judeu, era um dos animais proibidos pela lei, e ainda sacrifica esse porco no templo, no altar do Senhor, ao Deus Zeus. Mas, ao mesmo tempo também, aponta aqui esse texto para a profanação suprema que acontecerá no fim. Então esse texto ele tem uma aplicação imediata, né? E tem uma aplicação futura, tá? Na teologia chamamos do já, mas ainda não, tá? Ou dupla profecia, como alguns gostam de chamar. Ela aconteceu, mas ainda vai acontecer, porque ela também, ela aponta para uma profanação, tá? Futura. Então, Antíoco Epifânio violou o templo, profanou o templo, mas ainda haverá uma profanação futura, que será feita ainda, tá? Por isso que Jesus diz no texto, diz quem lê, entenda, né? Quando, pois, vide o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no santo lugar, existe aí, né, o trechinho aqui, quem lê, entenda. Jesus disse se referindo à frase de Daniel, né? Ao que diz o profeta Daniel. Essa aflição, que começa com a profanação do templo, ela vai se estender por um longo tempo. Será um tempo de grande tribulação. E essa grande tribulação é uma tribulação que não se viu, não se teve ciência, né, de alguma outra que houve antes ou desde o início do mundo, e nem até os dias de hoje, né? Nada igual. Essa grande tribulação não é nada igual do que já se viu. Nós já tivemos aqui Primeira, Segunda Guerra Mundial, já tivemos pandemias piores do que essa que nós vivemos, já tivemos guerras entre nações que assolaram nações, já tivemos tragédias como 11 de setembro, como guerras contra o Afeganistão, Iraque, com morte de muitas e milhares de pessoas, mas nada do que nós vimos se comparará, ou há de se comparar, com o que está para acontecer nesse período chamado da grande tribulação. A profecia de Daniel, né, se cumprirá, tá? A demora desse tempo, ou parece que esse tempo demora, né, ou a demora que ocorrerá nesse período de grande tribulação, tornará esse período quase insuportável. Jesus promete que, por causa dos eleitos, este tempo será abreviado. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que este período chamado grande tribulação será um período longo, será um período ferrenho, será um período de grandes dores, será um período sangrento, um período ruim, um período muito difícil. E o tempo que isso durará, se não for abreviado, nem os eleitos suportarão. A extensão dessa grande tribulação torna isso mais insuportável, por isso que muitos não conseguem
resistir e se entregam àquele que virá, aquele que o mundo está se preparando para receber, o anticristo. Falaremos dele em outra oportunidade. Então Jesus diz que se esse tempo não fosse abreviado, então nem os escolhidos conseguiriam suportar este tempo. Então, se eles não fossem abreviados, do contrário, ninguém seria salvo. Jesus então considera os perigos, que os perigos internos estarão ligados a esse horrível tempo de julgamento. E aqui nós precisamos voltar então ao que diz Jesus antes dos versículos 15 a 28. O que Jesus está dizendo? Cuidado, né? Nos últimos tempos nascerão o quê? Falsos mestres. Falsos mestres que enganarão a muitos, né? Com as suas promessas ou as suas teologias de livramento, né? E daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho por que Jesus está falando isso aqui ao longo dessa explanação. Então, este período haverá o perigo de que a fé de muitos venha a sucumbir sobre o peso de execuções, né? Esses dias, vendo um clássico da literatura do cenário evangélico, chamado Os Torturados por Cristo, né, de um período de Hitler, né, ou do nazismo, né, onde os nossos irmãos do passado eram presos e eles ali apanhavam, eram torturados, filhos eram levados e mortos na frente dos pais para que eles negassem a fé. E fortemente eles resistiam àquilo, mas alguns sucumbiam, porque a dor é tanta, a dor é tão intensa. Não é uma dor de dente que você toma um remédio e passa, ou vai a um dentista e toma uma anestesia e passa. Não é uma dor como nós conhecemos. Esta dor da grande tribulação é algo que nós nunca vimos e não podemos imaginar. Por isso que a fé, ela vai ser colocada em prova. E muitos sucumbirão na sua fé. E o que Jesus está dizendo aqui é: cuidado, porque nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de tribulação, sempre aparece um falso profeta para enganar a pessoa, para oferecer para ela um alívio daquela dor. Nos dias de hoje, nós estamos vendo esses falsos profetas, né? Embora nós não estejamos vivendo a grande tribulação, né? Um período, né, dentro da escala escatológica ainda, que nós não podemos afirmar qual é, mas não é a grande tribulação. Falsos mestres estão com as suas teologias, né, dizendo coisas abomináveis, oferecendo às pessoas alívio, né, diante dessa situação. Então, pense nisso ampliado muitas vezes mais. Jesus está dizendo que era para que nós tivéssemos cuidado, né, porque esses falsos mestres, né, eles estariam presentes aí, trazendo um falso evangelho. Ninguém pode escapar desse período de grande tribulação. Esse período de grande tribulação está nas Escrituras, e ele acontecerá. Por mais que alguém venha dizer que não, que isto é figurado, que isto é alegórico, ou alguma outra coisa assim, não, está nas Escrituras e acontecerá. Jesus diz então: tomem cuidado, se preparem, porque esse perigo é tão intenso que muitos sucumbirão à fé e desistirão e negarão aquele que vos salvou. Jesus então ensina, ou nos designa esse tempo de tormentos que virá sobre Jerusalém, de o maior da história mundial. Inigualável a qualquer outro período que você possa imaginar, possa vir à sua mente. Nada do que se passou, nada do que nós estamos vendo se comparará a este momento que está por vir. Na verdade, quando nós estudamos o texto todo de Mateus 24, percebemos que Jesus estava falando sobre os cuidados que eles deveriam ter para não serem enganados, então, pelos falsos profetas e pelos milagres que eles realizavam. Mas esse é o sentido
ou é um ensino para nós também. Quando ficamos amedrontados diante de alguma crise, alguma tribulação, ou de alguma ocorrência imprevista, é normal, né, que nós sejamos enganados e nós nos tornamos presas fáceis para esses heróis que vêm com uma palavra, que vêm com um remédio, né, para dar alívio às nossas dores. São os chamados milagreiros, os salvadores da pátria, aqueles que têm, né, ligação direta com o céu, aqueles que podem fazer todas as coisas, aqueles que basta uma palavra e todo sofrimento acaba. Claro que você tem uma coisa para que esse milagre venha a ocorrer. Deles, meus irmãos, fujam, não os ouvi, não parem para dar atenção a eles, porque o que nós precisamos, o que nós precisávamos para nos manter firmes em tempos difíceis, em tempos de dor, está relatado na palavra do Senhor. Nós temos que seguir o conselho do apóstolo Pedro. Enquanto Cristo não vem, nós devemos viver uma vida santa, uma vida de piedade, e uma vida de crescimento espiritual, lendo as Escrituras e nela meditando. Jesus nos ensina que toda essa tribulação não deve nos assustar e não nos deve fazer entrar em desespero. Devemos esperar por esses acontecimentos e saber que os falsos cristos tentarão abalar a nossa fé. É fato isso, né? Basta você dar um Google e você vê aí um monte deles aí tentando abalar a sua fé, tentando tirar de Deus aquilo que provém de Deus, tentando colocar Deus como alguém que foi pego de surpresa por esse Covid-19, como se Deus não soubesse disso que está para acontecer, né? Com um argumento de defesa de Deus, na verdade, eles reduzem a autoridade, a soberania e a grandeza de Deus. Em momentos de dificuldade, nós não devemos nos assustar, devemos manter-nos firmes, a fé que nós somos chamados. Devemos manter-nos em pé, sóbrios, diante daquilo que as Escrituras nos falam. Jesus garante que quando Ele mesmo, o verdadeiro Cristo, retornar à terra, será algo tão maravilhoso que todos os reconhecerão. Os falsos profetas estão anunciando, né, falsos cristos. Deles nós devemos fugir, porque quando o nosso Senhor, o verdadeiro Cristo, vier, certamente saberemos que Ele é o Cristo enviado de Deus, que Ele é o nosso Senhor, que veio a este mundo e retornou. Isso será de uma forma visível, todo mundo, todo o planeta verá, porque será uma vinda visual, será uma vinda universal, todo olho verá a vinda do Filho do Homem, porque é isso que diz o texto, assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E Jesus termina, né, com um provérbio, que não é muito agradável, diga-se de passagem, né? Ele diz que aonde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres, né? Jesus está dizendo que a sua vinda é tão certa, que assim como onde tem um cadáver tem um abutre, assim será a vinda do Filho de Deus, o Filho do Senhor. Ele virá de forma certa. Não há nada que possa evitar a vinda do Senhor. Não há nada que se possa fazer evitar a vinda do Senhor. Ele virá, certamente virá e não tardará, diz o profeta. Assim como essas aves de rapina, vem o cadáver e para lá se dirigem, todos saberão que ele, o Filho do Homem, estará retornando. Toda a sua igreja, todos verão a vinda do Filho de Deus. E aí, duas inquietantes perguntas nos vêm, né? Ou vêm a nós neste momento, tá? Que nós devemos olhar para este momento, devemos refletir nesse momento com duas perguntinhas diante desta crise que vivemos, diante desse mundo que nós vivemos. Realmente, eu estou preparado para me encontrar com Jesus? E esse dia é um dia de alegria ou um dia de medo?
Será que a vinda de Jesus Cristo, passando por todo esse período de grande tribulação, eu estou pronto para isso ou eu estou ainda respaldado pelo que disse o Tim LaHaye no seu livro, né, Deixados para Trás? Eu vou ficar tranquilo porque eu vou ser arrebatado e não vou ficar na grande tribulação. Cuidado, você foi enganado. As Escrituras dizem que a igreja passará por esse período. As Escrituras afirmam que a igreja passará por esse período de tribulação e grande tribulação. Mas o Senhor guardará o seu povo. E o Senhor é poderoso para guardar o seu povo, porque Ele já fez isso, já deu mostras nisso nas Escrituras, que Ele guarda o seu povo. Quando as pragas do Egito vieram sobre toda a nação, no Egito todo sofria com as pragas, mas em Gósen havia paz e alegria, porque Deus guardou o seu povo e nenhuma praga chegava, ou as pragas não chegavam até a cidade de Gósen, aonde estava o povo de Deus. O Senhor guardou o seu povo. Durante toda a trajetória do povo de Israel, o Senhor guardou o seu povo. Durante toda a trajetória da igreja, o Senhor guardou o seu povo quando foi necessário. Portanto, meus irmãos, não caiam no engano desses falsos mestres, dizendo que você não passará por esse período. Se prepare para passar por esse período. Mantenha sua fé firme. Leia as Escrituras, medite nela de dia e de noite. Tenha uma vida de oração, uma vida de devoção, de piedade. Porque você precisa estar pronto para enfrentar, talvez, os piores dias da sua vida na face da terra. E esse dia não pode ser um dia de tristeza ou um dia, né, de choro, mas um dia de alegria. Então, esse dia é um dia de medo, eu estou com medo desse dia chegar? Qual é o meu sentimento? Devemos refletir sobre isso e responder no nosso coração diante de Jesus, o nosso Senhor e nosso Mestre. Jesus, Ele diz para que nós tenhamos cuidado. Cuidado com o falso ensino. Cuidado com o falso mestre. Cuidado com os anúncios de que Jesus está ali ou está acolá. A vinda dele é certa. Ele virá para buscar o seu povo. E ele guardará o seu povo desse período de grande tribulação. Não tenhamos medo. Não fiquemos em pânico, porque o mesmo Deus que guardou o seu povo ao longo da história, Ele nos guardará também nesse dia difícil. Com isso, meus irmãos, devemos então pensar em algumas coisas aqui, né? Pensar em algumas coisas para a nossa vida. Num sentido genuinamente apocalipse, esse texto, né? Essas palavras de Jesus, como eu disse, ela aponta para um duplo sentido. Já aconteceu, né? Houve um período ferrenho para o povo judeu,